Muito bom dia, muita boa madrugada. Novamente estamos aqui para tentarmos extrair da palavra de Deus ensinamentos que venham ser aplicáveis na nossa vida, executados na nossa vida, para que nós possamos usufruir também os mesmos direitos, os privilégios que as promessas de Deus garantem para com aqueles que são de acordo com o caráter que Deus aprova, de acordo com o caráter que exala o perfume, o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, deixe-me desativar aqui os comentários. Veja só, nós falamos ontem, temos falado sobre Jó. Todo mundo já conhece a história de Jó. E todo mundo conhece a história de Jó do ponto de vista do lado mal que ele sofreu. Todo mundo, quando pensa em Jó, pensa assim, o Jó foi um homem sofrido, o homem mais sofrido da face da terra, mas perseverou, permaneceu, mas ele foi muito sofrido. E muita gente, quando sofre, se acha ou pensa que está sofrendo a exemplo de Jó. Mas não. Jó é um tipo do Senhor Jesus, uma representação do Senhor Jesus, um símbolo do Senhor Jesus, porque ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Assim foi o Senhor Jesus. Assim foi o Senhor Jesus. Foi perfeito, mas ele tinha que ser perfeito para poder agarrar, carregar consigo todas as imperfeições do ser humano, todos os pecados, todas as maldições, invejas e tudo o mais que atinge ou que faz com que o ser humano tenha o direito de ser salvo. Então, vamos falar do Jó, porque quando a Bíblia fala que no dia em que os filhos de Deus vieram à presença de Deus, Satanás também veio e Deus permitiu que ele entrasse na presença dele. Por quê? Isso é uma questão que eu sempre me perguntava, mas por que, meu Deus? Por que o diabo entrou junto com os filhos de Deus na tua presença? Deus queria que nós soubéssemos disso. Porque Deus queria que nós soubéssemos como ele trata o mal, como ele reage ante o mal, para que nós que vivemos neste mundo venhamos então fazer uma reflexão para ver se nós estamos também enquadrados na vontade de Deus, que é o bem, ou estamos enquadrados na vontade de Satanás, que é o mal. O Satanás aqui representa tudo que é ruim, tudo que é perverso, tudo que é nocivo, tudo que não presta, tudo, 100%. E Deus, então, permitiu que este elemento chegasse à presença dele para que nós hoje tivéssemos conhecimento de como Deus trata o mal, ou como Deus vê ou mostra ou ensina-nos qual é a reação dele referente ou de acordo com o mal. Olha só, a primeira coisa que nós temos que observar é que com a presença de Satanás na presença de Deus, então a pergunta de Deus foi: de onde vens,
Satanás. E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás passa por toda a terra, ele rodeia toda a terra. E ele o faz com a liberdade completa. Por que ele faz com a liberdade completa? Essa liberdade que ele tem de rodear a terra e passear por ela, ele recebeu lá de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, então Deus os expulsou do jardim e então, por onde quer que Adão e Eva fossem, ali estava Satanás vestido do mal, encarnando o mal. E aí começou o mal na terra. E hoje, muitas pessoas perguntam, se Deus existisse, não haveria tanta doença, tanta enfermidade, crianças inocentes são sacrificadas, passam fome, etc. Ninguém se preocupa com a criança, a verdade é essa, porque até agora eles já estão fazendo leis para tirarem a pureza da criança, para eliminarem a santidade, pureza, inocência da criança. Eles querem fazer leis, já estão fazendo leis. Você vê que esse mundo é desgraçado mesmo, né? Esse mundo jaz no inferno mesmo. Bom, mas esse não é o fato. Vamos falar agora do que significa isso. Então, Satanás passeando pela terra com liberdade, então ele tem liberdade também de usar aqueles que o seguem, aqueles que gostam do mal, aqueles que querem o mal, aqueles que querem ver o circo pegar fogo, aqueles que querem o mal, amam a destruição da família, amam a destruição da família porque não tem família. Eles não amam a destruição da família só por desamor à família. Não, é porque eles não têm família, não tiveram pai, foram jogados, foram cuspidos, eu diria que foram defecados neste mundo e cresceram sem pai e sem mãe. Então eles ficam, por causa de seus pais, então eles são revoltados contra tudo, contra todos, contra Deus, contra tudo que é certo, tudo que é direito, tudo que é perfeito, tudo que Deus criou com perfeição, eles querem destruir. Eles querem destruir, porque eles não tiveram família. Eles não tiveram, por exemplo, como eu, tive um pai, tive uma mãe que me criou, que me ensinou os primeiros passos, que me deu a noção do que é certo e o que é errado, que me corrigia, que me chamava atenção, que me batia me corrigindo para que eu viesse temer. Então, eu tive isso na minha infância. Graças a Deus. Papai era muito severo, muito rigoroso. Mas graças a Deus pelo papai, graças a Deus pela minha mãe. Porque dos filhos todos, nenhum dos filhos foi vagabundo, foi viciado, foi alcoólatra, ou foi bandido, ou foi isso, ou foi aquilo. Não. Todos nós, ainda que com muitas dificuldades, fomos criados dentro de um padrão ético. E hoje nós colhemos os frutos daquilo que nós recebemos do papai e também da mamãe. E graças a Deus, pela misericórdia do Altíssimo, nós tivemos acesso à sua palavra e então pudemos colocar o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. E receber um novo Pai, o Pai eterno. O verdadeiro Pai. Esse Pai aí. Os filhos chegaram diante do Pai. Satanás também veio. Mas então, o que acontece, minha amiga e meu caro amigo? Deus quis mostrar que no meio de toda essa baderna que existe no mundo, existem aqueles que são fiéis a Ele. Jó. Existem os Jós da vida. E você? Qual é a sua situação diante do Pai?
Porque quem é filho é íntegro, é reto, é temente ao Senhor e se desvia do mal. Quer dizer, caráter, comportamento, ética, verdade, justiça, pureza. Jó era assim. E ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia. Ele tinha ouvido falar do Senhor Deus, mas ele não o conhecia. Ele servia a Deus, porque Deus fala que observaste, Satanás, o meu servo Jó, servo, porque Jó, na sua integridade, no seu caráter, exalava o bom perfume de Jesus para o Pai. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Às vezes, a pessoa faz a obra de nada adiantaria todo o trabalho que nós temos feito por esse mundo afora, pregar o evangelho, levar a palavra de sabedoria, curar os enfermos, libertar os oprimidos e dar pão para o faminto. De tudo isso que nós fazemos não teria nenhum valor diante de Deus se nós não tivéssemos o caráter de Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Então esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo que fez e faz isso em nós. Por nós mesmos não faríamos, mas o Espírito Santo nos dá um caráter íntegro, reto, temente ao Senhor e que nos faz desviar-nos do mal. Então, muitas pessoas, aí vou responder a pergunta de muitas pessoas, falam, bispo, mas na igreja o pastor, o fulano, o beltrano, o cicrano, o irmão, enfim, começa a acusar, apontar o dedo para os outros. Quando você aponta o dedo para alguém, você tem 4 dedos apontados para si próprio. Não olhe para os outros, olhe para si. Porque Deus está querendo ver em você. Não se preocupe com os outros. Os outros, cada um vai cuidar de si. Você tem que cuidar de si próprio, para que você preserve o que Deus lhe deu. Se você é uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem esse caráter. Você é íntegra, você é reta, você é temente ao Senhor e se desvia do mal, quer dizer, do pecado. Você não vive no pecado. Essa é a realidade. Então não adianta as pessoas querer, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço isso, eu curo os enfermos, dou pão ao que tem fome, etc. Você faz tudo isso, e são dons. Mas o que Deus quer ver em você, o que faz exalar o bom perfume de Jesus, é o caráter. Quais são os seus frutos? Porque dons o diabo também faz. O diabo cura, o diabo profetiza, o diabo fala em línguas estranhas, mas o diabo não é capaz de exalar o perfume de Jesus com coisas boas, com amor, com perdão, com respeito. O diabo não tem frutos, o diabo só tem males. Então avalie a sua vida, amiga e amigo. Não é porque você prega o evangelho, não é porque você faz uma obra maravilhosa que você exala o perfume de Jesus. Não, a gente exala o perfume do Senhor Jesus quando nós somos exprimidos e mantemos a nossa sinceridade, pureza, fé. Mantemos o nosso caráter íntegro, reto, temente ao Senhor, e nos desviamos do pecado. Fugimos do pecado. Então, de repente, você é aquela pessoa que faz a obra de Deus no altar, mas quando você está sozinho em casa, você entra na internet, no site de pornografia. Eu pergunto, isso é perfume de Jesus ou o fedor de Satanás? O que você acha? Você acha que Deus aceita isso? Então, Deus mostra para nós o que Ele quer, mais do que obras, porque quando você é de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem um caráter
íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. E naturalmente você vai beneficiar outros por conta desse caráter, dessa conduta que você tem para com Deus. Naturalmente. Não vai ser uma coisa forçada, forjada. Não. Vai ser uma coisa natural. Então, amiga e amigo, avalie a si mesma. Olhe esse texto sagrado, Jó 1, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver se você está realmente integrada naquilo que Deus chama de família, a família de Deus. Filhos íntegros, retos, tementes ao Senhor e que se desviam do mal. Se você não estiver inserido aí, minha amiga, meu amigo, então se você morre, você vai para onde o diabo está. Por enquanto, porque depois vai haver um pacote que todos vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Então, avalie a si mesmo, avalie a si próprio. Quando eu falo para vocês, eu estou também chamando atenção para o que eu sou em relação ao meu Pai. Se eu sou íntegro, reto, temente ao Senhor e que desvio do mal. Eu não estou pregando para si apenas, mas também para mim. Para sempre estar analisando, avaliando a minha própria vida, a minha própria salvação. Porque eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu estou cheio de defeitos, mas eu não sou burro. Eu penso, raciocino, avalio e tomo a decisão. E a minha decisão é seguir esse caráter que está aí. Homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Isso é atitude de quem é realmente batizado com o Espírito Santo. Tá bom? Se você não foi batizada com o Espírito Santo, busque-o, porque só ele pode te dar esse caráter. Sem ele, não tem como. Jó foi uma exceção. Jó foi uma exceção. Não era batizado com o Espírito Santo. Ele sequer conhecia a Deus. Ele só veio conhecer a Deus depois de ter sido moído. E no final, que Deus se revela para ele, então Jó responde ou diz: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. É isso que Deus quer que aconteça com todos nós. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.